Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do nosso canal Saúde Farmaponte, o podcast Saúde aqui da Farmaponte. Hoje nós estamos gravando aqui com o nosso convidado, o Bruno Bossari, que é o nosso farmacêutico que vai falar de um assunto extremamente importante para todos nós, que é usar colírio errado pode levar à cegueira. Bom dia, meu amigo Bruno. Bom dia, Daniel. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto. Eu sou um entusiasta aí da oftalmologia, gosto muito desse tema e tá podendo trazer um pouquinho aí de conhecimento, um pouquinho de curiosidades sobre a área. Para mim é um prazer muito grande. Então, obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. O Bruno já é um grande parceiro, amigo nosso, uma raridade no mercado de farmacêutico, né? Um especialista na área oftálmica. E, por favor, não percam essa oportunidade de saber mais sobre esse órgão tão importante e tão delicado do nosso corpo, que são os olhos. E prestigiem a gente, por favor, ajuda demais da conta. Não deixem de inscrever-se no canal, já dá o seu joinha e vamos direto para esse assunto. Roda a vinheta! Então vamos lá, né, pessoal? Rapidamente aqui. Eu sou o Daniel Alves, hoje sou apresentador do podcast Saúde, sou farmacêutico também e vou falar com um colega farmacêutico, Bruno, que é um cara jovem, mas tem um baita currículo já, hein, Bruno? Já trabalhou Jovem, onde né? tanto? Já, Os cabelinhos brancos já estão me entregando, cara. Já já passei já, da hein, época de jovem, esse ano já virei a casa dos 30, então acho que começa aí uma nova fase. Só né? a carinha que é de menino. É, só a carinha. E, assim, na verdade, o que eu sempre falo, Daniel, a oftalmologia, para nós farmacêuticos, não é um assunto que está na nossa vivência, na nossa grade curricular, né? Então, os próprios cursos de farmácia, de modo geral, eles não trazem a oftalmologia como uma grade, como uma disciplina. Então, por isso que fica esse gap de conhecimento aí, onde a gente acaba tendo que ir atrás mesmo e se virar para aprender um pouco mais sobre esse assunto. Porque não é algo comum pra gente, né? E eu acabei caindo na oftalmologia, não foi uma coisa assim que eu escolhi, nunca passou pela minha cabeça sem querer. assim, não foi tipo, meu sonho é trabalhar com oftalmologia. Não, eu acabei que durante a faculdade eu fiz alguns estágios, e um dos estágios que eu fiz foi no Hospital Oftalmológico aqui de Sorocaba, né, no BOSS, e fui ficando. Gostei do estágio, gostaram de mim, e aí eu fui ficando. Quando eu me formei, eu fui convidado a trabalhar lá como farmacêutico. E é ali que eu comecei Então, assim, eu comecei a minha carreira profissional já na oftalmologia. Legal. E lá, o BOSS, eu até brinco que, assim, foi quase que uma residência para mim, porque lá eu aprendi muita coisa. Tive contato com um universo completamente diferente. É um centro de pesquisa, então a gente está em contato com muita inovação da Brasil área. hoje, não? Da América Latina. Arrisco dizer que é o maior hospital oftalmológico, se não o maior, um dos maiores da América Latina. É referência internacional. E tive contato com muita gente da área, né? Então isso foi me habilitando no assunto, e aí, por consequência, fui buscando também algumas especializações, alguns cursos. A própria indústria oferece muito curso no assunto. Hoje você representa uma grande indústria. E hoje eu estou do outro lado da mesa, né? Estou numa indústria farmacêutica especializada em oftalmologia, trabalhando com os médicos, com oftalmologistas, levando ali inovação também. Então, hoje eu estou nesse meio, né? E o grande motivo, claro, né? A gente tem uma linha de parceria, a gente faz treinamentos juntos e assim por diante. Mas um dos grandes motivos de eu convidar o Bruno é o nível de surpresa que eu tive nos primeiros contatos com ele. Da gente achar que sabe alguma coisa, que a gente tem alguma orientação, por exemplo, sobre o uso de colírio e assim por diante, e no fim das contas não sabe. Brunão, fala pra mim uma coisa. Qual que é de forma rápida e resumida, porque eu sei que existe um universo de diferenças, mas de uma forma rápida e resumida, qual que é a grande diferença entre o medicamento para ser usado no olho, né? Não vou falar só colírio, porque Sim. Eu sei que existem outras formas, correto? E o medicamento comum? Tá, vamos lá. Assim, acho que o primeiro ponto que é legal a gente trazer o conceito, que às vezes parece óbvio, mas não é tão óbvio. Colírio não é uma forma farmacêutica, é uma via de administração. Né? Então, assim, o colírio ele vai ter diversas formas farmacêuticas, assim como outros produtos. Então, a gente vai ter colírio na forma farmacêutica de solução, suspensão, gel,
Tem implantes que são colocados dentro do olho também, que não é um colírio, né, mas é uma outra forma farmacêutica medicamentosa que pode ser administrada. Então eu enxergo assim, o colírio como uma via de administração tópica, né, ocular, mas tem diversas formas farmacêuticas. Qual que é a principal diferença dele para um medicamento, por exemplo, via oral ou um produto que a gente passa na pele? Enfim, os outros medicamentos de modo geral, que não seja intravenoso, por exemplo, que daí se assemelha um pouco mais ao Tem colírio. uma semelhança. Qual que é a diferença e qual que é a semelhança entre um colírio e um medicamento injetável? A esterilidade do produto. Né? Então a gente pega, por exemplo, nossa pele, nosso trato digestivo, ele já é colonizado por bactérias, micro-organismos, então não precisam ser produtos necessariamente estéreis. Colírios e essas formas injetáveis, eles precisam ter uma esterilidade por conta da própria via onde ele está sendo administrado, né? Então, o nosso olho, ele é uma superfície extremamente sensível, onde se exige que seja um produto estéril, porque senão você vai gerar uma contaminação, você pode estar levando ali algum tipo de micro-organismo para a nossa superfície. Desde bactérias até parasitas, Vírus, né, parasitas, fungos, enfim, todos os micro-organismos possíveis. E isso, uma vez que é implantado no nosso olho, que ele é contaminado, né? O tratamento de uma contaminação no olho é muito difícil também, porque vai ter que ser via tópica, através de um colírio, e às vezes medicamento também é via oral, só que a circulação sanguínea no nosso olho ela não é 100%. Por exemplo, a gente tem estrutura no olho onde não tem vaso sanguíneo. Né? Então a córnea, por exemplo, que é uma das principais estruturas do nosso olho, ela não é vascularizada. Então, assim, o tratamento de uma infecção numa região como essa, às vezes uma infecção intraocular, né, ela é muito difícil. Então, assim, você tem que evitar ao máximo que se tenha uma contaminação. E a contaminação ocular, a gente tem um outro problema também, não sei se eu já comentei isso nos treinamentos lá que a gente faz, mas ao depender do grau dela, ela pega nervo óptico e isso vai pro primeiro caminho que vai pro cérebro. Já comentou, já assim. Então assim, é uma coisa muito séria. No olho e você pode ter uma complicação neurológica. Muito grave. Então, assim, existem infecções oculares onde o paciente precisa retirar o globo ocular, que é um processo que a gente chama ali de enucleação, se não me engano. Enucleação. E para evitar que essa contaminação evolua ali para nível neural. Então, é muito sério essa questão de infecção ocular. Não são tratamentos fáceis. E por isso que os colírios, né, como todos, não só... Sim, a gente vai depois discutir isso, mas existem vários tipos de colírios, né, mas todos eles que têm em comum é isso. Eles têm que ser produtos estéreis. E isso justifica aí, já traz o porquê dos cuidados especiais que a gente tem que ter com esses produtos. Com produto estéreo, logicamente você vai ter que ter um cuidado a mais, você vai ter que evitar... na fórmula? Sim, a maioria dos colírios tem conservantes, tá? Tem produtos ali que vão preservar, mas existem colírios que são sem conservantes. E é ruim isso do conservante, que as pessoas falam muito, né? Livre de conservantes. O que representa isso? Tá. Vai depender muito do uso, tá? Ao meu ver, assim, o principal ponto de você escolher, né? Você optar, porque vai ter situações onde você vai ter opção de um produto com conservante e opção do produto sem conservante. Vamos trazer como exemplo os lubrificantes, as lágrimas artificiais, que são os principais colírios, não os principais, mas os mais utilizados. Né? Hoje os lubrificantes estão, assim, crescendo muito. A questão de olho seco, ressecamento ocular, é uma patologia que vem crescendo muito. Uso de tela. Uso de tela, principalmente por causa do uso de tela. E aí já vou trazer uma outra curiosidade, por que o uso de tela causa olho seco, né? Tem diversos fatores, né? Tem a questão da luz azul, tudo, mas o principal fator é porque a gente pisca menos. Né? Então tem estudos que mostram isso quando a gente está olhando para um celular, para um tablet, televisão. Eu falo hoje até da multimídia do carro, a gente até dirigindo, tá ali olhando para a multimídia, o GPS ali o tempo todo. Então, a gente tem um nível de concentração quando está olhando para essas telas que a gente pisca menos. E a nossa lágrima ela é formada ao piscar. Né? A gente tem as glândulas, né? A glândula lacrimal, as glândulas que produzem a gordura da lágrima. Elas são ativadas, né? Elas formam a lágrima toda vez que a gente pisca. Então, se a gente está piscando menos, a gente está tendo um filme lacrimal menor, mais prejudicado. E aí, consequentemente, a gente vai desenvolvendo o olho seco. Isso associado à poluição, ar-condicionado, fatores genéticos, enfim. O olho seco como um todo tem se desenvolvido muito rápido. E em pacientes cada vez mais novos também. Né? Antigamente a gente via olho seco... Cansado. O paciente era acima de 40 anos que ia ter olho seco. Hoje em dia já tem adolescente, crianças já desenvolvendo olho seco. Muito por conta do uso de telas. E aí o mercado de lubrificantes vem crescendo também cada vez mais. Eu lembro que quando eu entrei na indústria farmacêutica existiam poucos concorrentes. Eram algumas lágrimas ali e tal. Hoje em dia já tem uma infinidade muito grande de lubrificantes de lágrimas artificiais. E você vai ter várias opções, várias formulações. Com conservantes, sem Resumindo, conservante. falando entre com e sem conservante, quando que
vai ter situações onde um produto sem conservante ele vai ser melhor e vai ter situações onde um produto com conservante vai ser melhor. Isso vai muito depender do porquê que você está usando e como você está usando. Existe um conceito, e eu acho que é um pouco equivocado, de que o sem conservante ele é melhor. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Quando que um produto sem conservante vai ser mais indicado? A regra básica, a gente coloca entre posologia. Se você vai precisar usar o produto mais de 4 vezes ao dia, e existe um estudo que chama DILS, que é um workshop, na verdade, que foi feito sobre olho seco. DILS é Dry Eye Workshop, uma coisa assim. E a gente já está na 3ª versão, e ele traz, esse DILS, ele é o mantra do tratamento de olho seco. Tudo que a gente considera como padrão está nesse DILS. E lá ele coloca que acima de 4 vezes ao dia já é recomendado que seja um produto sem conservante, porque o conservante do produto, se usado numa frequência muito alta todos os dias, pode gerar ali alguma complicação na superfície do olho. Isso a longo prazo, né? Que você vai usar ali uma semana também vai ter algum problema. Isso a longo prazo pode trazer alguma complicação. Se usado mais de 4 vezes ao dia, constantemente. Quando que você vai precisar usar um lubrificante ocular mais de 4 vezes ao dia? Ou quando é um lubrificante de uma qualidade ruim, que ele não está lubrificando por muito tempo, ou numa situação, por exemplo, um pós-operatório, você fez uma cirurgia no olho, e aí você está com uma lesão ali, você está com um incômodo, você está com a superfície exposta, aí você vai precisar usar numa frequência, às vezes, de hora em hora, por exemplo. Se você é usuário de lente de contato, então não é por uma questão de olho seco, mas você está ali com um objeto dentro do seu olho que está gerando um incômodo, e aí você vai precisar pingar com uma frequência maior para estar diminuindo esse atrito, esse incômodo ali da lente. E eu consigo imaginar basicamente essas situações. Pós-operatórios, uso de lente de contato, alguma situação típica que você precisa usar muitas vezes. Aí você usa um produto sem conservante. Cai sempre naquele ditado, né? Aquele velho deitado nosso da área de farmácia, né? A diferença do medicamento, né? Do remédio e do veneno é a quantidade, né? Exato. É o jeito que se usa. O conservante, basicamente, é uma substância que se propõe ao que a palavra significa. Preservar e conservar, né? Seja o alimento, seja o medicamento que ele está em contato. Então, eu fiz a pergunta de propósito porque existe mesmo essa correlação, né? O melhor é o que não tem conservante. E a resposta correta depende da proposta e depende da forma que o produto vai ser usado, né? Exato. Sempre seguir aí a recomendação médica, né, Bruno? Você imagina, por exemplo, hoje a gente tem produtos, tem lubrificantes, a gente já conversou sobre esses produtos, que eles têm um tempo de lubrificação pela composição, né, pela fórmula do lubrificante, e já desmistificando uma coisa, lubrificante não é tudo igual. Né? Cada um tem uma formulação, tem uma indicação, tem uma inovação ali diferente, e hoje a gente tem produtos, tem lubrificantes, que eles têm um período de lubrificação ali de 8, 10 horas. Vamos colocar ali 8 horas de lubrificação. Se você for dividir esse período por dia, considerando que a gente não vai pingar quando está dormindo, você vai pingar 2 vezes por dia. Você pingando um produto 2 vezes por dia, você não vai precisar de um produto sem conservante. Você vai poder usar um produto que tem um conservante, que vai trazer uma segurança maior no sentido de evitar uma contaminação na formulação. Não prolifera a bactéria ali dentro do colírio. Exato. Você vai ter um produto, vamos dizer assim, mais seguro nesse sentido, podendo usar menos vezes ao dia, e você vai ter um efeito ali muito melhor do que talvez se você estivesse usando um produto sem conservante, só pelo fato de ser sem conservante. Sem contar que quanto menos vezes você usar, maior o seu conforto, né? Tem pessoal que tem dificuldade, né, de fazer a administração. Eu sou um. Eu tenho esse exemplo em casa. A minha namorada é uma pessoa que sofre muito para pingar colírio. E você não pinga pra ela, cara? E uma outra... Foi um ponto importante que você falou isso. O recomendado é sempre alguém pingar em você. A gente nunca recomenda fazer a auto-administração, porque você tem um risco de, por exemplo, encostar o frasco nos cílios, na pálpebra, e isso pode estar contaminando o produto. O frasco, né? Pingar errado, quem nunca, né? Você vai pingar, pinga aqui, pinga aqui, pinga aqui. Não acerta pra acertar uma gota, vão pelo menos 4 ou 5 tentativas. É um desperdício de produto, né? E às vezes é produto caro, enfim. E o recomendado é que alguém pingue, e mesmo assim tem muita gente que tem fobia, não gosta, né, da sensação, tem medo ali e tal. Então, você poder pingar menos vezes é sempre uma vantagem. Sempre importante. E me fala, a gente começou fazendo uma afirmação. Usar colírio errado pode levar à cegueira, né? Uhum. E discorra sobre isso, mas também já quero emendar uma coisa aí que eu acho que é uma das mais importantes que a gente costuma falar aí nos nossos encontros, nas nossas conversas de treinamento, né? Vamos lá. Então, usar colírio errado pode levar à cegueira.
como que isso acontece? E já aproveite para colocar nessa fala tua aí as diferenças que nós temos dos colírios descongestionantes, né? O pessoal chama de clareador, né? Clareadores, né? E dos colírios lubrificantes. Tá. Bom, vamos lá. Qual que é o equívoco da população com relação a isso? Eu acho que é o mais importante. E existe muito equívoco com relação a isso, a gente vai chegar lá. Usar o colírio errado, ele pode sim levar à cegueira de diversas formas, né? A gente começou falando de um risco de infecção, então se você usar um produto incorreto, com ou sem conservante, onde ele possa estar contaminado ou já passou ali do período de validade, ele pode gerar uma contaminação e a depender do nível dessa contaminação, isso pode evoluir para uma situação muito complicada onde a gente precisa retirar, né? A gente comentou sobre isso. Glaucoma hoje, por exemplo, é uma doença que ela é se eu não me engano, tá? Posso estar dando uma informação um pouco desatualizada, mas até onde eu me recordo é a maior causa de cegueira irreversível. Né? A gente tem cegueiras que são reversíveis, como por exemplo a catarata, é uma cegueira que ela é reversível através da cirurgia. E a gente tem cegueiras onde elas são irreversíveis. E o glaucoma hoje ela é a patologia que mais causa cegueira de modo irreversível. E o glaucoma, a primeira linha de tratamento dele é através de colírios, né? Você usando os colírios, tem procedimentos cirúrgicos, mas a primeira linha de tratamento é com os colírios de glaucoma. E o paciente tem que usar aquilo diariamente, de forma constante, no horário correto. Às vezes ele usa 2, 3, 4 colírios. E se ele usar aquilo de maneira errada, ele vai evoluindo a doença e ele vai perdendo a visão gradativamente. E o que ele perde de visão, ele não recupera. Então, existem inúmeros casos onde o paciente, por não aderir à terapia, ele acaba evoluindo para cegueira 100% de um ou de ambos os olhos e aquilo é irreversível, não tem o que fazer. Né? Então, o uso incorreto assim, de colírio pode causar cegueira. Aqui dei 2 exemplos, mas tem outras situações onde isso pode acontecer. A gente falou de produtos sem conservantes. Olha o absurdo. Eu já vi casos onde esses produtos que são sem conservantes, eles têm que ter um filtro no bocal dele, que é para evitar justamente a contaminação do produto. Né? Como eles não têm conservantes, eles têm que ter ali um sistema para evitar a contaminação do produto. E isso dificulta, às vezes, o pingar, né? Formar a gota ali ao usar o produto. E o paciente, às vezes, por não conhecer, não entender, na ansiedade, não consegue pingar, acha que o produto está entupido, vai lá e fura. Fura. E aí, já está dito, né? Você vai contaminar, você vai infeccionar, você vai causar ali uma situação que pode ser muito grave. Ao risco da infecção. Então, sim, pode causar cegueira. E não só lubrificante. Hoje a gente tem produtos sem conservantes para glaucoma, a gente tem produtos sem conservante anti-inflamatório. Antibiótico eu acho que ainda não, mas é uma coisa que pode vir a acontecer. Então, assim, a gente tem várias classes terapêuticas que são sem conservantes que podem ter esse risco, né? Então, sim, ele pode realmente levar à cegueira. Você comentou da questão dos descongestionantes, né, do vasoconstritor. Eu sempre gosto de comparar muito com os vasoconstritores nasais, né, que a gente tem. Pode falar nome aqui de produto? O mais conhecido aí, o Neosoro, né, muito conhecido como vasoconstritor nasal. Conhecido, né? E já é conhecido também os efeitos adversos que ele tem, né? Assim, se usado incorretamente, ele pode levar ali a um efeito rebote, ele tem um efeito, de certa forma, viciante, no sentido que o nosso organismo ele vai se acostumando com aquele efeito, a gente precisa cada vez de uma dose maior. Então, a gente já conhece os riscos do Neosoro, do vasoconstritor nasal, de modo geral. Vale o mesmo para os produtos oftalmológicos. Então, esses vasoconstritores, eles são produtos que eles vão clarear o olho, porque eles contraem, né, os vasos sanguíneos ali que a gente tem na nossa esclera, ali na nossa superfície do olho, e vão tirar aquele vermelhidão. Então, uma vez que você contraiu o vaso, ele tira a vermelhidão, ele dá aquela sensação de alívio ali naquele momento. Só que a função dele é basicamente essa. Ele não é um produto formulado para lubrificar. Não é um lubrificante. Ele não tem tempo de permanência na superfície. A hora que você pinga, lógico, ele é uma solução, né? Então ele vai dar ali uma hidratada, mas ele evapora muito rápido. Então ele não tem um efeito de lubrificação e ele vai ter todos esses efeitos, rebotes, esse efeito viciante no vasoconstritor, no vaso sanguíneo. Então, isso a médio e longo prazo, você pode ter uma série de complicações no sentido de enfraquecer vaso, pode ter um extravasamento ali de líquido na superfície, então você tem um edema ocular, e isso pode evoluir para situações bem graves, assim, na própria córnea do nosso olho. A gente pode ter, né? Úlcera de córnea, enfim, uma série de complicações, e você não vai estar tratando o seu problema, que a maioria das vezes os produtos estão sendo utilizados como se fossem lubrificantes. Sim. Então, você não está tratando o olho seco,
e está podendo causar alguma situação. São dois grandes problemas, né? Basicamente, a pergunta também quis provocar, porque eu acho que é um dos pontos mais críticos que a gente tem a oferecer, né, para quem está assistindo a gente, né? Existem colírios que estão à disposição, que são ótimos colírios, né? Vou continuar usando a palavra colírio para facilitar a compreensão do pessoal. Sim. São ótimos colírios, mas cuja função dele é reduzir o processo de irritação e vermelhidão dos olhos. E tem a sua indicação, não é que assim, um produto que foi feito para trazer. Não, ele tem a sua indicação, é muito utilizado em casos pós-operatórios. O que eu sempre falo? É importante esses produtos, vasoconstritores, né? E é fácil de identificar porque são todos à base de nafasolina. Então você vê lá que tem nafasolina na composição, não é lubrificante, é um vasoconstritor. E eles são largamente usados porque tem um valor baixinho, Tem nomes então juntos ali, né? Eles ficam misturados são os isentos de lubrificantes, prescrição, né? São OTC que a gente chama, ficam ali, né? São oferecidos. Qual que é o ponto? A somatória do fato deles serem baratos e deles serem populares tem nomes muito conhecidos, né? Nomes, não vou falar para não parecer que a gente está fazendo uma campanha contra a marca, não tem nada a ver com isso. A gente está falando sobre o uso consciente do produto. Exato. Mas são colírios. Quando você fala no Brasil, qual que é o colírio que você já usou ou que você lembra? Normalmente já vem o nome na cabeça de uma pessoa. E qual que é o colírio que vem na cabeça dessa pessoa? É um descongestionante, um colírio desse tipo que tem esse vasoconstritor. E qual que é o ponto? O vasoconstritor, não sendo, boa parte das vezes o desconforto é por conta de secura nos olhos. Exato. E o vasoconstritor não sendo um lubrificante, a pessoa acaba usando quase que de forma contínua, forma crônica, né? E são produtos que têm conservantes. Então, são conservantes. Eles são muito utilizados mais do que aquelas 4 vezes ao dia, justamente porque eles não têm tempo de permanência, né? Eles evaporam muito rápido, então você tem que ficar usando ele o tempo todo. Então você gera um outro problema. Enfim, o que eu sempre falo? Uso sob indicação médica. Esses produtos à base de nafasolina, se for necessário, o médico, o oftalmologista, né, ele vai te indicar por um período, uma posologia ali que ele recomenda, por um período de tempo limitado. Não é para ser usado de maneira crônica. O lubrificante, a lágrima artificial, esse você pode usar continuamente. Eu comparo muito com creme. Né? É sempre bom você usar um creme, passar um creme, hidratar a pele. O lubrificante da mesma forma. Ele nunca vai fazer mal se usado da maneira correta. Ele vai sempre estar ajudando ali a manter uma superfície hidratada, estável, uma lágrima boa. Muitas vezes ele não vai ser o único tratamento. Às vezes você vai ter ali um pós-operatório, uma infecção, você vai ter que usar um antibiótico, um anti-inflamatório junto. E o lubrificante ele vai ajudar no tratamento a dar conforto. Você não pode, de maneira alguma, substituir os outros produtos por ele. Não vou comprar esse aqui, vou pingar o lubrificante. Não. Se tem uma indicação de usar outros produtos, tem que usar os outros produtos para terapia. Mas o lubrificante ele é sempre bem-vindo ali nesse combo, né? Ele vai sempre ajudar. E muitas vezes usado até com vasoconstritor. Dependendo da situação, o oftalmologista pode indicar ali um descongestionante ocular, um vasoconstritor, e associar um lubrificante junto para trazer essa hidratação que o vasoconstritor não vai estar fazendo. Legal demais, então, legal demais. Mas sempre usar sob orientação. Perguntas de respostas rápidas para a gente... Porque a gente, é legal demais quando acontece assim, né? Da gente perceber que se a gente fosse falando, a gente seguiria aí com 3, 4 horas ou mais de conversa, vai ter né? Que ter versão 2, 3, 4. Parte 2. Vamos lá, pessoal. Respondam, né? Melhor, comentem, façam perguntas, a gente leva para o Bruno, a gente responde. Peçam aí, façam... outros assuntos que a gente possa falar com o Bruno aqui, a gente traz o Bruno de volta. O Bruno já é amigão nosso. Assim, aí. Se a gente for pensar, a gente pode fazer... tem muito assunto, cara. A gente pode fazer sobre só lubrificante, sobre só glaucoma, tem muito assunto. Dá para fazer um monte de coisa legal. E olha só, então vamos lá. Perguntas para fazer valer essa nossa conversa aqui, não que não tenha valido ainda. Vamos lá. Colírio, lubrificante para secura, para pressão intraocular específico, seja lá qual for, para usar em associação. Existe algum segredo? Eu tenho que usar 2 colírios diferentes. Tenho que usar os 2 colírios, os 2 são 3 vezes ao dia. Posso ir lá, pingo um, pingo outro, pingo um, pingo outro. Como que eu faço? Assim, o nosso olho, né, a nossa
superfície ocular, onde a gente vai estar administrando os colírios, eles comportam o volume de uma gota. Olha lá, um olhinho ali piscando. Olha lá que bonitinho. Então. Uma gotinha lá. Aqui. Exato, ele tá formando a lágrima, né, que eu falei. Já. Ele comporta o volume de uma lágrima, de uma gota. Né? Então, a hora que a gente pinga... Desculpa, só para ressaltar. É que eu adoro essa pergunta. O Bruno sabe que eu faço ele falar isso toda vez no nosso treinamento. Quantas gotas cabe no olho? Uma gota. Uma gota, pessoal. Então, assim, a hora que... Se você pingar um produto, seja lá com um lubrificante, por exemplo, e depois você for pingar um antibiótico, a gente tem um efeito que a gente chama de washout, que é o efeito de um lavar o outro. Então, a gente pingou uma gota. Não deu tempo dessa gota ser absorvida ali pela nossa superfície, se espalhar ali de maneira uniforme. A hora que a gente pingar o outro produto, um vai lavar o efeito do outro. Então, ou você vai perder a eficácia dos dois, ou você vai perder a eficácia de um e do outro não. Enfim, você vai ter um problema. Não adianta, então, eu pegar um produto do meu olho, não tá legal, eu pingar 2 gotas do meu olho. Não a primeira tá empurrando assim, não a segunda tá empurrando a primeira para fora. Num período de tempo, né? A gente coloca ali de 10 a 15 minutos. Então, assim, você pingou uma gota, dá uns... Vamos pecar pelo excesso. Dá uns 15 minutos, pinga a segunda gota. Aí, sim, após esse tempo, você vai ter o efeito do outro produto. Porque daí você já deu um tempo de absorver e tal, daquilo se espalhar, e aí você pinga a outra gota. Também, assim, não é que... se você dá esse intervalo, aí você vai ter somatória de efeito. Né? Então, você também não pode ficar pingar, não resolveu, vou pingar de novo. Não, você vai ter uma somatória de efeito, mas você tem que dar esse intervalo de 15 minutos. Então, se você tiver numa prescrição... Isso é muito comum em pós-operatório. Né? O paciente ele sai com antibiótico, anti-inflamatório, lubrificante, às vezes é 2 anti-inflamatórios, um corticoide e um não esteroidal. Às vezes ele sai ali com 4 produtos, paciente de glaucoma, às vezes está pingando também vários produtos ali para tratar o glaucoma. Então você tem que dar esse intervalo aí de 10 a 15 minutos para que você tenha o efeito de todos os produtos. Senão você vai ter ali esse efeito washout que a gente fala de um tá lavando o efeito do outro, né? Essa pergunta você sabe que é a minha preferida, né, cara? Tem que ser, e isso assim é o tipo de informação que tem que ser passado no balcão da farmácia, né? Seja pelo farmacêutico, pelo balconista, porque a maioria dos pacientes não sabem. Né? E não porque às vezes o médico não falou, muitas vezes o oftalmologista fala, mas você está ali na consulta, você não presta atenção em tudo, você está nervoso, às vezes está recebendo um diagnóstico, alguma coisa, você está preocupado com como é que foi a cirurgia, você não presta atenção em todos os detalhes. Então, é papel da farmácia como instituição de saúde que informar, né? Interceder, né? Eu sempre uso essa palavra. Nós não podemos, na farmácia, né, nos curvar a timidez, nós precisamos interceder. Tem que orientar. O senhor sabe como é que usa, né, esse produto? Foi passado uma orientação, tal, isso é muito importante. Né? E até para os produtos que são isentos de prescrição, né, que são os MIPs, os OTCs, eu sempre falo que eles são isentos de prescrição, mas não são isentos de orientação, né? Pelo contrário, se eles não tiverem uma orientação, tem que ter orientação. Você vai ter... E não é porque eles são isentos de prescrição ainda que eles não vão ter eventos adversos, né? Eles estão lá, se estão dentro de uma farmácia, de uma drogaria, é porque são produtos medicamentosos, eles precisam ali do uso correto. Né? E Bruno, posso usar solução fisiológica no olho? Não. Pode, não, pessoal, todo mundo Poder usa, você pode, né? Poder você pode fazer o que você quiser. Não pagar deve. O preço. Não deve. Não deve usar por soro fisiológico, né? E eu já puxo um outro assunto, não só no olho, mas é muito comum usar também soro fisiológico para lente de contato. Conservar a lente de contato. Eu vejo muito isso e é uma prática que assim a gente abomina na oftalmologia por vários motivos. Primeiro, vamos falar do olho. O soro fisiológico, ele não está na mesma osmolaridade, no mesmo pH que o nosso olho, que o nosso filme lacrimal. E ele não é um produto que ele não tem conservante, não está num frasco que ele é para evitar uma contaminação. Então, tudo bem que tem aquelas ampolinhas ali que na teoria você usa, é estéril, depois você descarta. Mas mesmo assim, ele não é um produto que é feito para uso ocular. Ele não está na formulação, na concentração de sais ali do nosso olho. Então você pode estar desestabilizando ali a nossa superfície, causando alguma irritação e podendo levar a alguma contaminação também para a nossa superfície ocular. E não vai ter função nenhuma. Você guardar na geladeira? Claro, a gente vê às vezes numa questão assim, de uma emergência, né? Pô, o paciente chegou lá com corpo estranho no olho e tal. Às vezes você pode, até numa forma emergencial, usar para lavar ali, para tirar ali alguma sujeira, alguma coisa do olho. Mas não usar de maneira crônica como lubrificante, como lágrima. Isso e não. Se eu abrir o frasco, usar com cuidado e depois guardar na geladeira? Soro? É. Você vai estar contaminando mais ainda. A não ser que você tenha uma geladeira estéril na sua casa, ali, alguma coisa do tipo. Mas não. Essa é ótima, gente. Eu sempre falo, e isso é uma certa dificuldade que a gente tem por conta de uma cultura, e não é uma cultura...
Numa linha de raciocínio simples, a gente vê que a geladeira é um lugar que conserva alimentos, certo? E isso, para quem não é de uma área que dê noções de microbiologia, certo? Parece sim que é um ambiente Seguro, né? seguro, e não é. É um ambiente cheio de micro-organismos. Você guardar qualquer medicamento na geladeira não o preserva de micro-organismos. Nós temos medicamentos cuja fórmula, né, a título de exemplo, os antibióticos extemporâneos, eles são beneficiados com a redução do processo de oxidação e deterioração natural do medicamento, daquela substância química. Então vem ali a indicação, guardar em geladeira, né? Mas não significa, por exemplo, que você vai pegar um colírio. Até o Bruno vai falar sobre isso. Depois que ele abre, ele não tem mais o mesmo tempo de validade, né? Não significa que se você pôr na geladeira que você vai estender o tempo de validade ou que vai protegê-lo de bactérias, correto? Assim, existem alguns colírios que eles têm a recomendação de guardar na geladeira. Eu lembro agora só de glaucoma. Então, tem alguns colírios... Maxitrol é um colírio à base de dexametasona com... Que ele é refrigerado também. Ele é refrigerado, tem a base de tobramicina também. Tem a latanoprosta, que é para glaucoma também, tem vários, que é recomendado guardar na geladeira. Esses produtos que são recomendados guardar na geladeira é por uma questão molecular da estrutura do produto. Correto. Não é para evitar a contaminação, né? É por uma questão farmacotécnica do produto. Tirando esses casos onde é indicado o guardar em geladeira, a gente, de modo geral, não recomenda que se guarde, a não ser que o médico dê uma orientação, porque tem situações onde você, às vezes, está ali com uma lesão na córnea, alguma coisa que a sensação gelada, por exemplo, lubrificante, eu já vi o médico, põe na geladeira, porque o paciente está com alguma condição, onde se ele pingar o colírio gelado, vai dar ali um alívio maior. Sim. Mas não é para preservar o produto, é porque essa sensação térmica vai ajudar ele. Então, aí, beleza. Queimaduras do olho também, né? Eu já via com esse tipo de prescrição. Mas é prescrição do médico, né? É uma orientação médica para aliviar um conforto. Não vai preservar o produto por mais tempo. Tá? Então, de modo geral, a gente não recomenda que guarde na geladeira por conta disso. A questão da validade pós-aberto, justamente por ser um produto estéril, todo colírio, tá? Não só lubrificante, todo colírio, ele, após aberto, ele tem um tempo de validade diferente daquela que está na caixinha. Aquela validade que vem na caixinha do produto, que você compra ali na farmácia e tal, é a validade do produto fechado. Após aberto, essa validade muda. E não existe um tempo de validade padrão, assim. Você tem que olhar na bula ou na própria caixinha. Essa informação vai estar lá. Vai ter colírio que vai ser 30 dias, 28 dias, 6 meses. A gente tem lubrificantes que são 6 meses após aberto. Porque ele tem ali um conservante, tem um produto que vai preservar ele por mais tempo. Tem colírio que é 3 meses. Então, assim, vai depender muito do produto e da composição dele. Mas a validade muda. Então, é importante você ter essa orientação também ali do farmacêutico, dar uma olhada na bula, qual que é a validade dele pós-aberto. Eu gosto de fazer a seguinte recomendação. Quando uma pessoa... Principalmente quando a gente está falando de um colírio, que é um colírio que tem antibiótico, né? A gente tem aí as conjuntivites, né, bacterianas, que o médico tem que ter a prescrição. Eu sempre dou a seguinte recomendação. Faz o tratamento de forma impecável que o médico te passou, com todos os cuidados que o médico te passou, que o farmacêutico te recomendou, e terminou o tratamento, descarta, não guarde restinhos. Exato. Por quê? Que você já depois de aberto já não tem a garantia do fabricante, correto? Porque a embalagem já não está mais íntegra, mas principalmente para você não cair na tentação do próximo sintoma você usar de novo. E antibiótico a gente vê muito, não só colírio, não né? Mas você comprou ali um antibiótico, sobrou uma carteirinha, quem que nunca... Pimba, farmacinha. Vou guardar porque vai que eu preciso de novo. Não façam isso, não só para colírio, para antibiótico nenhum. Né? A gente tem um problema sério assim, com antibióticos na questão da resistência bacteriana, né? Sim, é uma coisa gravíssima. O uso incorreto tem desencadeado muito essa questão da resistência bacteriana. A indústria farmacêutica, de modo geral, não tem conseguido trazer moléculas novas, né, antibióticos, porque a hora que ela pensa em começar a fazer descobrir uma molécula nova, até ela conseguir desenvolver isso e lançar no mercado, esse micro-organismo, essa bactéria já evoluiu, aquele antibiótico já não vai mais servir. Já não tem mais a eficácia, então, já aquela que precisava ter. O que está na nossa mão é diminuir isso, evitando esse uso incorreto, né, e fazendo uso consciente dos antibióticos, né, sem dúvida. Legal demais, né? A gente já tem até umas perguntas aqui fora um pouco desse tema, a gente até comentou de falar.
Mas eu acho que a gente vai guardar para uma próxima ocasião, Bruno. Só vou fazer uma última aqui, que é um comentário que eu acho que não pode deixar de fazer. O nosso tema é: usar o colírio errado pode levar para cegueira, mas você me trouxe uma informação aqui. Tem colírio que substitui óculos hoje, é isso? Esse é um assunto que não poderia faltar, né, nessa conversa, porque está em alta. Foi uma empresa farmacêutica, uma indústria farmacêutica que acabou de conseguir a aprovação do FDA lá nos Estados Unidos. Então, assim, não é um produto que a gente tem aqui no Brasil ainda, para quem está ansioso para ir conhecer, ainda não tem aqui. Não dá para comprar no não Brasil. é porque está liberado lá. Se alguém te oferecer, tome cuidado. Contrabando, toma cuidado. Espera chegar nas vias oficiais. Mas o que a gente tem assim, de informação, e deixando claro que aqui o que eu vou falar agora desse produto é realmente a opinião, tá? Não peguei ainda um estudo técnico que avaliei o produto, estudei ele. Não, assim, é o que eu vi de notícia, de conversa com oftalmologistas, com colegas da área aí. Ele é só para antes de falar do produto, né? Quando ele foi desenvolvido para presbiopia. O que é a presbiopia? É a vista cansada, né? Aquela famosa vista cansada que aparece ali depois dos 40, 45 anos. O braço vai ficando curto, né? A gente vai ter que ir esticando cada vez mais e a gente vai perdendo a capacidade de ajuste de foco, né? Então você imagina a câmera no celular, né? Quando você não tem que às vezes ajustar o foco assim para tirar uma foto, é a mesma coisa. A gente tem que fazer esse ajuste de foco para a gente enxergar de perto. E esse ajuste de foco, ele tem basicamente, são três mecanismos que o nosso organismo ele faz. A gente tem a convergência do nosso olho, né? Então o nosso olho faz esse movimento. A gente tem o ajuste do cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho pelo corpo ciliar, né? Então uma musculatura que envolve esse cristalino e ela faz o ajuste focal da luz. E a gente tem um processo que a gente chama de miose, que é a contração da pupila. Então, midríase é a dilatação da pupila, miose é a contração da pupila. Então, esses três mecanismos eles fazem com que a gente faça esse ajuste para ler de perto. Então, a convergência do olho, miose e esse ajuste focal do cristalino. Esse colírio que foi lançado, me fugiu o nome dele aqui agora. Mas ele vai atuar em um desses mecanismos, que seria a miose. Ele vai ter um processo miótico, ali ele contrai a pupila, de maneira que a gente consiga, de certa forma, ajustar... Acertar o foco. Acertar um pouco o foco. Bacana demais. É muito difícil dizer assim, o tanto que ele vai conseguir fazer, acredito eu que não vão ser para todos os graus, né? Então, assim, não vai servir para, tem 3 graus de presbiopia. Não sei se ele vai resolver. Talvez ele dê uma melhora ali, uma acuidade visual. Mas a gente ainda não sabe o tanto que isso vai, de fato, ser eficaz. Tem uma questão de custo, porque pelo que eu vi vai ser um produto muito caro e a gente tem opções alternativas para você corrigir a presbiopia, talvez até de maneira mais econômica e melhor, né? Então, a gente tem, por exemplo, tem cirurgias intraoculares de catarata que hoje em dia você consegue pôr uma lente multifocal e você corrigir esse grau e ficar livre do óculos. Tem a própria cirurgia laser, que é feita de forma assim, hoje em dia é muito moderna, que também corrige o grau, as próprias lentes de contato. Então, assim, tem outras alternativas que talvez sejam até economicamente mais viáveis. Mas é uma novidade. Mas tirando isso, é uma novidade, é algo que assim, eu tenho um pouco de cuidado, e eu sempre falo isso, é importante a gente avaliar bem o produto, porque é um produto novo, então assim, já existem outros produtos farmacêuticos que fazem essa contração da pupila, que poderiam trazer essa melhora, mas que não são utilizados para esse fim, porque tem uma série de eventos adversos que isso pode causar a longo prazo. Claro. Então precisa entender o que essa indústria fez, né? Qual que é a inovação que esse produto tem para que não traga esses efeitos adversos. Então, assim, é uma novidade que está se falando muito, mas eu sempre recomendo um pouco de cautela, cuidado, vamos avaliar, vamos entender. Tomara que seja algo realmente inovador, assim, ao ponto que resolva realmente, mas eu tomaria um pouco de cuidado nesse momento, porque pode trazer ali algumas consequências e a gente precisa avaliar com cuidado. Eu também sou bem conservador com relação ao uso de medicamentos novos, não que eu não seja a favor de inovação, mas eu sempre falo o seguinte, quem vai realmente determinar se o produto serve, né, para você é a sua relação com o médico que vai te determinar. E estejam prontos, né, para as pessoas aí ansiosas para fazer utilização, experimentar um produto, seja qual for, seja esse colírio ou outro, estejam prontos para eventualmente fazer parte de um grupo para qual o produto não serve. Sim. Pode acontecer. Se alguém tiver acesso ao produto, for para fora, ou alguém de fora trazer, enfim, antes de fazer o uso, consulta o oftalmologista, leva para ele, faz um acompanhamento, sempre, porque é uma coisa nova, né? Sempre, então, pessoal. Falem com o seu médico, não façam nada, principalmente com relação a questões aí de automedicação.
em áreas delicadas, como, por exemplo, a região dos olhos. A automedicação, em geral, não é a alternativa mais saudável. Mas, em particular, essas daí são muito preocupantes. E consulte o médico e o farmacêutico, né? Porque o farmacêutico ele também é um profissional que está ali, Correto. às vezes até mais acessível pela facilidade, né? E é um profissional extremamente capacitado. É um profissional mais facinho. De se encontrar. E ele tá completamente habilitado ali para te dar uma orientação sobre o uso correto de medicamentos, não só colírio, né? Mas, enfim, de forma geral. Exato. Tá com qualquer dúvida... evitar esse negócio de, o meu vizinho me indicou. Consulta farmacêutico, consulta o seu médico ali que ele vai te passar a orientação correta. E eu vou te falar, a vizinhoterapia é um problema. É um problema enorme. A gente vê isso daí todos os dias. Assunto bom demais, hein, Brunão? Pô, Daniel, eu que agradeço. Vale ou não vale o seu like? Vale ou não vale você inscrever-se no nosso canal? Dá essa força pra gente. A gente tá aí batalhando para chegar a 1 milhão de visualizações. Até tem que fazer uma contagem nova, né? Estou aqui com o nosso diretor, produtor, o senhor Marcos aqui, tem que fazer uma contagem nova. Mas dá essa moral pra gente, compartilha lá para aquela sua tia, sabe aquela sua tia que fica te falando, olha, sobrou um colírio em casa aqui, que foi muito bom. Compartilha para ela, fala, olha, doutor Bruno deu uma aula para nós aí sobre colírios. Isso é um show demais, bom demais, show de bola, viu, ter Bruno? contribuído, ter gerado dúvidas, né? A ideia acho que é sempre essa, gerar dúvidas, né? Então espero que o pessoal desenvolva aí um pensamento crítico com relação a isso. Foi um prazer enorme. Perguntas, né, Bruno? Pode deixar as perguntas que a gente responde, né? Deixa. Eu até brinquei no começo que o meu sonho era estar aqui com esses microfones. Não é? Dessa. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, deixa as dúvidas. Mais magro nessa tem que achar essa lente, né, senhor Marcos? A outra tava gordo pra chuchu. Você viu? Tem que pôr a culpa em os alguém. olhos, né? Tem que pôr a culpa em alguém, né? Bom demais, hein, Mas Bruno? obrigado, espero ter agregado em alguma coisa e que tenha outras oportunidades, porque realmente é uma experiência incrível estar aqui com vocês. Que legal. Espero que a gente possa estar batendo um papo para aprofundar mais aí algum assunto, mais algum tema. Eu acho que vai rolar. Foi muito satisfatório. Desenvolveu bem demais, né, essa nossa conversa. E eu tenho certeza que quem assistir vai se identificar com muitas coisas. Muito obrigado, senhor Dr. Bruno. Imagina, valeu, hein? Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, e é isso, certo? A gente vai finalizando com a esperança de muitas perguntas nos comentários, do seu like, da sua inscrição, e que a gente traga de volta o Bruno, quem sabe com mais pessoas. Aqui cabe um monte de gente, a gente pode colocar umas 4 pessoas para fazer um baita fórum sobre o assunto. Seria legal. De repente eu convido algum oftalmo, alguém da área aí para vir conversar aqui com a gente também. Caminho aberto, né? Seria muito legal. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Dá aquela moral, curta, compartilha, comenta e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Brunão.